Meu nome é Nádia Regina Prami, sou psicóloga, psicanalista infantil e da perinatalidade. Diariamente, em meu consultório, eu atendo gestantes, pais com seus bebês, crianças e adolescentes. Este cuidado com as gestantes, pais e bebês, denomina-se perinatalidade. É um atendimento focado na intervenção precoce, ou seja, um cuidado oferecido ao casal para que eles consigam exercer as funções paternas e maternas adequadamente, favorecendo o desenvolvimento sadio do bebê. A ideia da intervenção precoce é prevenir que algumas patologias se consolidem no futuro, porque acredita-se que algumas falhas e alguns traumas na infância sejam os causadores de algumas patologias que aparecem durante a infância, durante a adolescência ou até mesmo na fase adulta. Hoje eu vou aqui conversar com vocês sobre algo que aparece muito na minha clínica. Muitas mães se questionam e trazem essa dúvida para mim, que é: tornar-se mãe, sou capaz? As mães estão hoje questionando essa capacidade e essas dúvidas aparecem mais forte durante as últimas semanas da gestação e nas primeiras semanas pós-parto, que são períodos críticos para a mulher, períodos de grandes transformações e de grandes dificuldades, que geram mesmo essa dúvida. Eu posso aqui levantar para vocês alguns acontecimentos sociais que trazem algumas interferências e contribuem para que a mulher hoje em dia esteja se questionando mais, esteja mais duvidosa. Alguns desses acontecimentos são a entrada da mulher para o mercado de trabalho, a mulher buscando também um sucesso profissional, assim como o homem. A liberdade sexual da mulher, dando aí espaço para ela explorar mais as suas vontades e desejos. O avanço da tecnologia, que está gerando para a gente uma situação de múltiplos estímulos. Ou seja, estamos sendo estimulados diariamente por múltiplos fatores. Hoje nós temos a televisão, o aparelho de telefone celular, os computadores, e acho que muito mais o celular, com as mensagens diárias, ou a todo momento, são fatores que demandam muito a nossa atenção no dia a dia. Hoje nós percebemos as pessoas até dirigindo e mandando mensagem no celular, falando no celular. Estamos ficando acostumados a fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso demanda uma atenção muito desenvolvida, uma atenção que não é focada
apenas numa coisa, mas uma atenção espalhada. Tornando cada vez mais difícil prestar atenção em apenas uma coisa. E isto é algo que o bebê demanda, que a gente consiga focar apenas nele. Então está aí uma dificuldade gerada por essa evolução tecnológica. Outro fator que eu vou levantar aqui é a terciarização da maternidade. O que seria isso? É colocar o cuidado das crianças sob o olhar de um profissional especializado, seja uma babá, seja uma enfermeira. São elas que estão passando mais tempo com os nossos filhos hoje em dia, né? Porque hoje tanto a mulher quanto o homem precisam trabalhar para conseguir manter uma base econômica satisfatória. Além disso, a mulher também tem esse desejo de realização profissional, fazendo com que tenha menos tempo para o cuidado com os filhos, tendo então que ser terciarizado esse cuidado. A gente acaba vendo os nossos filhos apenas de manhã ou apenas à noite, deixando eles passarem a maior parte do tempo na escola, na creche ou com a babá dentro de casa. Outro fator que pode favorecer para que a mulher tenha mais dúvidas sobre a sua capacidade materna é um número crescente de famílias monoparentais. Hoje, com o aumento dos divórcios, é muito comum vermos mães sozinhas cuidando de seus filhos, ou pais cuidando sozinhos dos seus filhos. O número é muito maior para as mães monoparentais. O fator da mulher estar sozinha, sem um companheiro para cuidar da criança, favorece muito para a insegurança da mulher. Além desses fatores pontuados aqui, o próprio processo de tornar-se mãe é algo que traz muitas dúvidas, muita insegurança à mulher. Se pensarmos nesse processo como um processo de muitas transformações e de aprendizado, é possível entender por que ele gera tanta dúvida, tantas angústias. Porque qualquer tipo de aprendizado desenvolve no ser humano o sentimento de dúvida e insegurança. E é somente após o treinamento constante que é possível termos o sentimento de segurança e capacidade. Do que depende o desenvolvimento da capacidade humana? Para sermos capazes, precisamos primeiro ter o desejo. Esse desejo precisa ter também a nossa disponibilidade para ser realizado. O
ser humano precisa também estar em estado de saúde e ter o reconhecimento do outro. Hoje eu vou focar na saúde e no reconhecimento do outro, fatores necessários para tornarmos capazes. Eu vou explicar o processo sadio de tornar-se mãe e a necessidade desse reconhecimento do outro, do olhar do outro, para a mulher sentir-se capaz. Em primeiro lugar, a mulher vai construir o que eu vou chamar de mente materna. É uma construção que inicia-se na gestação e vai durar semanas ou meses no pós-parto. Ou seja, é um processo gradual. Durante esse período, a mulher vai formular um novo repertório de pensamento e comportamento. Um repertório que vai prevalecer sobre o antigo funcionamento da mulher. E ele vai prevalecer até semanas ou meses do pós-nascimento. Algumas mulheres mantêm essa mente materna para o resto da vida. Vai depender mesmo de cada mulher, de cada indivíduo. Este novo repertório vai dominar os medos, as fantasias, as esperanças e o pensar da mulher, favorecendo para que a mulher redirecione os seus prazeres, os seus valores, sentimentos e o modo de se relacionar. É muito comum as mulheres descreverem para mim que estão aumentando o contato ou as amizades com outras mulheres que estejam também gestantes ou que já passaram por essa experiência e que hoje são mães. Algumas mulheres também descrevem para mim o afastamento do relacionamento com homens, podendo até se afastar um pouco do próprio companheiro. O valor de ter uma amizade com outra mulher aumenta, porque é muito importante ter com essas mulheres conversas, troca de experiências e para que elas possam discutir sobre as dificuldades e sobre os sucessos desse processo. Esse compartilhamento favorece para que a mulher se sinta mais segura. Além de reavaliar as amizades, a mulher também vai ter que redefinir o seu papel familiar. A mulher vai passar da posição de filha para a posição de mãe, ou seja, da posição de ser cuidada para a posição de ter que cuidar de outro ser vivo. Essa redefinição de papéis gera muitas expectativas tanto da mulher quanto do social e da família. E passar da posição de filha para mãe é um processo também de sentimentos ambíguos. Por quê? A mulher tem que passar pelo luto de ser filha, ela precisa se despedir dessa posição e ocupar uma nova posição, que é desconhecida, que ainda não foi experimentada, gerando então felicidade,
mas ao mesmo tempo muitos medos. Todo esse processo da mulher tornar-se mãe vai gerar sentimentos diversos e que normalmente são ambíguos. A mulher pode estar feliz e ao mesmo tempo com medo, feliz de estar tomando uma posição e triste de estar deixando outra. Mas, com o apoio de outras mulheres mães, da família e do companheiro, a mulher pode sentir-se capaz cada vez mais. Eu vou pontuar aqui, muitas vezes, essa importância do apoio. Esse processo de tornar-se mãe é um processo de muitas transformações, em que a mulher está num período de extrema sensibilidade, necessitando então um apoio externo constante. Neste período de redefinição do papel familiar, algumas mulheres têm trazido para mim a importância de conversarem e de estarem próximas de suas próprias mães. Este período sensível da mulher faz com que seja possível a mulher retomar muitas memórias infantis, sendo favorecedor que ela possa conversar com a mãe, ou com o pai, ou até com irmãos, sobre essas memórias retomadas, discutir como que foi a experiência dela de ser filha, de ser cuidada, e também poder retomar com a mãe como foi a experiência da mãe em cuidar dela, em ser mãe, quais foram as dificuldades, o que foi fácil. Esse contato maior com as nossas mães favorece para que possamos identificar como fomos cuidadas e poder comparar com o nosso ideal de ser mãe. Podemos assim definir se iremos usar o modelo de nossas mães para tornarmos mães ou se desejamos fazer as coisas de modo diferente, se desejamos educar de forma diferente, cuidar de forma diferente. Dessa forma, a nossa mãe acaba sempre sendo um modelo para nós. Um momento de grande labilidade emocional. A mulher pode estar num momento sorrindo, festejando, em outro momento pode estar chorando, muito triste, ou até ir da felicidade para a raiva. Muitos maridos conversam comigo sobre a dificuldade de lidar com essa labilidade emocional da mulher. Os homens têm um pouco de dificuldade nesse momento, não sabendo como estar próximo, como ajudar a mulher. Mas, independente dessa dificuldade, é muito proveitoso que o homem mantenha-se ao lado da mulher, auxiliando-a, a escutando e favorecendo para que ela possa passar por esse processo da melhor forma possível. Até aqui nós conversamos sobre o processo sadio da mulher tornar-se mãe. Esse processo leva à construção da mente materna, um repertório que vai prevalecer na mente da mulher. Este repertório traz mudanças de pensamento, de emoções, de comportamento, possibilita que a mulher
reavalie suas amizades e que ela redefina a sua posição familiar. Vou focar agora nas últimas semanas de gestação, para descrever as dúvidas e os pensamentos prevalecentes nesse momento. As últimas semanas de gestação são envoltas por muitos medos. A mulher começa a se questionar sobre o parto. Se ela vai suportar as dores do parto, se ela terá um bom parto, como será no hospital, se ela será bem atendida, se ela terá apoio tanto da equipe quanto da sua família. Realmente, o momento do parto traz muitos medos. A mulher fica insegura se vai suportar todo esse trajeto de nascimento do bebê. É muito comum também as mulheres relatarem que nessas últimas semanas elas estão imaginando como seu bebê será. Elas descrevem se ele vai ter cabelo, se não vai, se elas acham que ele vai ser mais parecido com elas ou com o companheiro. É um momento realmente da mulher imaginar e fantasiar como vai ser esse bebê que ela está prestes a conhecer. E sempre que estamos prestes a conhecer uma outra pessoa ou um novo bebê, nos sentimos muito ansiosas em como será esse encontro. Será que o bebê vai gostar de mim? Será que vou ser capaz de cuidar dele? Como será essa adaptação do pós-parto? Então, as últimas semanas são muito críticas, porque geram realmente muitas dúvidas, inseguranças e angústias na mulher, sendo aí necessário maior apoio ainda, tanto da família quanto do companheiro. Nos momentos em que a mulher não consegue ter esse apoio familiar ou do companheiro, seria muito favorecedor que ela buscasse auxílio de um profissional que pudesse então fazer esse papel de apoio e de auxílio. Hoje estamos vivendo a expansão da psicanálise. O que seria isso? A expansão da psicanálise é a saída dela do consultório. Hoje temos muitos psicanalistas trabalhando na casa da família. Eu mesma efetuo algumas visitas a algumas famílias. Eu vou na casa da gestante ou na casa dos pais bebês para conversar, para realizar intervenções e para amparar tanto a mulher, quanto a família toda, quanto o bebê. Portanto, hoje não precisamos mais depender apenas de ir ao consultório do profissional. Podemos nos favorecer nesse atendimento que está se expandindo, que pode acontecer na casa, em alguma instituição e até como forma de acompanhamento terapêutico, em que o profissional acompanha a mãe, o familiar, em qualquer situação. Pode ser numa saída para fazer compras, pode ser num passeio, em qualquer lugar o profissional pode acompanhar. Depende sempre da demanda e do desejo daquela família. Além das últimas semanas de gestação, o pós-parto também é envolto de muitas angústias, dúvidas e inseguranças. Depois que a mulher
fantasiou, imaginou seu bebê? No parto, ela vai ter que conhecer o seu bebê real. Quando a mulher segura o bebê pela primeira vez, ela já começa a identificar como esse bebê é. Se ele veio com o cabelo que ela imaginava, se ele veio com as feições do jeito que ela imaginava. E nessas primeiras semanas do pós-parto, é um momento em que a mulher vai se esforçar para conhecer o bebê que ela realmente tem. Esse momento gera muitas dúvidas e inseguranças porque o bebê não consegue falar, de modo que a mãe precisa identificar o que ele deseja de forma muito peculiar. Por isso a mulher precisa desenvolver a mente materna. Apenas através da construção da mente materna, a mulher vai ter um favorecimento de foco de atenção. Ou seja, a mente materna favorece para que a mulher consiga focar a sua atenção predominantemente sobre o bebê. Hoje em dia, como eu relatei no começo, estamos envoltos a múltiplos estímulos, dificultando que foquemos apenas no bebê. Então vamos falar aqui de um foco predominante, que predomine no bebê. A mulher deve um pouco se afastar das questões do trabalho, do mundo que está acontecendo, para ela conseguir focar no bebê. E este foco no bebê vai favorecer que a mulher consiga identificar cada vez mais quais são as necessidades do bebê. Nesse período em que mãe e bebê estão se conhecendo, é muito comum as mães criarem diversas teorias para identificar as necessidades do bebê. As mulheres criam teorias como: esse tipo de choro é um choro de dor, esse tipo de choro mais agudo eu acho que deve ser fome. Essas teorizações nunca são fixas, elas vão se transformando ao longo dos dias e semanas de convivência. Faz parte do processo de conhecer o bebê essa mudança nas teorizações, até que a mulher se sinta confortável e apta a identificar corretamente as necessidades do bebê. Ou seja, ao longo dessas semanas do pós-parto, cada dia que passa, a mulher vai criando mais segurança e mais capacidade de identificar as necessidades do bebê. As mulheres relatam para mim que essa ideia de ser mãe só vem semanas ou até meses após o nascimento. Podemos pensar que o reconhecimento de ser mãe só vem a partir da experiência de cuidar do bebê. A experiência de ter que manter o bebê vivo, de favorecer que ele cresça e se desenvolva. É nesse cuidar e nesse conhecer que a mulher vai sentir que é uma mãe realmente, porque ela consegue manter esse bebê vivo. Ela vai vendo o desenvolvimento dia a dia do bebê e isso vai fortificando ela.
Além dessa experiência mãe-bebê, outro fator que é extremamente necessário para a mulher se sentir capaz de cuidar do bebê é o reconhecimento do outro. Esse reconhecimento pode vir por parte tanto do companheiro quanto da família, ou até de ambos. Quanto mais reconhecimento, mais segura a mulher se sente. Ou seja, tanto o companheiro quanto a família vão aos poucos pontuando para a mulher como estão vendo que ela é capaz, como ela está sendo uma boa mãe. A partir do momento também que a família elogia o bebê, elogia como ele está bonito, como ele está crescendo, isso já é uma forma de reconhecimento da mulher. O bebê só está bonito e só está se desenvolvendo porque tem uma mãe para cuidar dele. Então, quando recebemos esse tipo de elogio através do bebê, a própria mãe já vai se assegurando de que está fazendo um bom trabalho, de que ela está sendo, sim, capaz de cuidar deste bebê. Todo o período de gestação e pós-parto gera muita sensibilidade na mulher. Essa sensibilidade no pós-parto vai ser usada para que a mulher use predominantemente o seu instinto. O instinto vai favorecer para que a mulher tenha um comportamento mais espontâneo. Nos momentos em que o bebê engasga, tem um movimento brusco, pode até cair, são momentos em que a mulher não tem tempo para pensar. Ela precisa mesmo desse comportamento espontâneo, que possa, de forma automática, oferecer o cuidado que o bebê necessita. Muitas mães também relatam isso para mim, como estão se sentindo muito mais intuitivas, e algumas chegam até a ter medo de deixar essa intuição seguir o seu caminho. Mas tenham para si que essa intuição vem para ajudar, vem para favorecer esse comportamento espontâneo e automático, tão necessário num bebê que estamos conhecendo. Relatei para vocês que, além do desenvolvimento da mente materna, a mulher também vai passar por um processo de imaginar o seu bebê, imaginar o parto, para no pós-parto passar a conhecer o bebê real. As primeiras semanas são de muita dificuldade, mas a mulher vai se sentindo cada vez mais capaz, de acordo com a experiência que ela vai tendo no dia a dia e de acordo com o retorno que ela recebe, tanto do companheiro quanto dos seus familiares. Eu relatei para vocês o processo sadio de uma mulher tornar-se mãe. Nos momentos em que esse processo não é possível, a mulher pode adoecer. O crescimento hoje é de depressão pós-parto. As mulheres
quando não conseguem estar sensíveis o suficiente para olhar o seu bebê real, para conhecer o seu bebê real, e quando não tem apoio nem de companheiro, nem de família, entram num estado depressivo, um estado em que elas não conseguem cuidar do bebê, que elas sentem muita raiva, muita tristeza, podendo chegar até o abandono da criança. Por isso, a necessidade de acolhimento, de acompanhamento e de apoio daqueles que temos mais próximos. Se a mulher já teve algum quadro de depressão antes da gestação, as probabilidades dela desenvolver uma depressão pós-parto aumentam, sendo então necessário que um profissional acompanhe a mulher já na gestação até o pós-parto, para favorecer que outra depressão não evolua. A minha descrição do desenvolvimento sadio da mulher para a mãe serve para vocês pensarem se estão passando por esse processo, se estão conseguindo fazer essas transformações, se estão conseguindo tornar-se sensíveis. Se em algum momento a mulher perceber que está tendo dificuldades, que está com muita tristeza, que não está conseguindo lidar com a gestação, ou não está conseguindo se imaginar mãe, um profissional deve ser procurado. O profissional vai atenuar todas essas inseguranças, todos esses medos e vai favorecer para que a mulher tenha um desenvolvimento sadio desse processo de tornar-se mãe. Podemos até falar que o profissional vai favorecer para que a mulher desenvolva essa mente materna e tenha o suporte necessário para cuidar do bebê. Já falamos bastante da mulher. Vamos então focar no bebê. Quais são as necessidades de um bebê recém-nascido? Eu vou pontuar aqui 3 necessidades básicas do bebê. Essas necessidades começam no pós-parto, mas se estendem ao longo dos anos da criança. Quando o bebê nasce, extremamente frágil e sensível, o que ele mais precisa é de continência, ou seja, ele precisa ter a sensação de que está sendo cuidado. Por isso não é muito bom deixar o bebê sozinho por um longo período. Ele pode ficar sozinho no momento que ele está dormindo, mas quando está acordado é muito importante que ele tenha essa sensação de que está sendo cuidado, seja por uma mãe, seja por um homem, seja por quem ele tiver. O bebê precisa sentir que tem outras pessoas olhando e cuidando dele, para ele ter a segurança de que ele pode dormir tranquilamente, pois existe um outro ali olhando e velando por ele. Outra necessidade do bebê é de ser segurado firmemente. Quando alguém vai pegar o bebê no colo, é necessário prestar atenção se a forma que está segurando o bebê deixa o bebê tranquilo, relaxado, para que o bebê desenvolva a noção de segurança. Os braços de quem o segura vão dar o contorno de estar sendo bem cuidado, de estar seguro.
Isso também favorece para que o bebê tenha a noção de estar sendo cuidado pelos outros. A terceira necessidade que eu vou pontuar aqui é tanto da mãe, do cuidador, quanto do pai, de conversarem com o bebê, de o tocarem, e de o olharem nos olhos. É através do olhar, da fala e do toque que os adultos vão humanizar o bebê, vão ensinar a ele que existe uma interação. Através do olhar, o bebê vai sentindo também a segurança de que ele existe, de que ele está ali. Através do toque em todo o corpo do bebê, é possível que o bebê reconheça que ele tem um corpo, que ele tem braços, tem pernas. É muito comum vermos as mães fazendo isso instintivamente. Elas pegam o pé do bebezinho e falam: de quem é esse pezinho? Desta forma, a mãe vai nomeando para o bebê as partes do corpo dele, vai deixando explícito para ele que ele tem um corpo que é dele. Além disso, o falar também é muito importante. Desde a barriga, o bebê já escuta sons. E no pós-parto, é ainda mais necessário que se converse com o bebê. Isso também vai favorecer para que o bebê se sinta existindo e sinta que é de importância para uma outra pessoa. O falar com o bebê vai favorecer também para que ele desenvolva bem a linguagem. Vai demonstrando também, através dos diferentes tons de voz usados, as emoções existentes no ser humano. É muito comum vermos, quando a mãe fala com o bebê, que o tom de voz dela é doce, é mais fino. Isso vai demonstrando para o bebê o afeto que a mãe tem por ele. Por isso é tão gratificante que ele tenha essa sonorização constante para ele também se sentir amado. A mãe olhar, tocar e conversar com o bebê proporciona uma experiência de espelho para esse bebê. É através do olhar e do falar da mãe que o bebê vai poder entender o que está acontecendo, o que vai ser feito com ele. As mães costumam avisar ao bebê: ah, você está com fome, agora você vai comer. Elas instintivamente explicam para o bebê o que está acontecendo e o que ele está sentindo. E é através dessa nomeação que o bebê vai começar a entender o que ele sente. Desde bebê a mãe vai nomeando: você está sentindo fome, isso é dor. Isso vai ajudando o bebê a compreender o que o corpo dele quer dizer, o que são essas sensações e esses sentimentos.
Essa nomeação a mulher faz desde o bebê até a criança ter uma idade mais elevada, porque isso vai sempre ajudando a criança a se conhecer, conhecer o seu corpo e a nomear aquilo que ela está sentindo. Então eu falei aqui de 3 necessidades básicas do bebê: a contenção, o segurar firme, o olhar, o falar e o toque com o bebê. Para exemplificar a importância desses 3 fatores que eu descrevi aqui para vocês, eu vou demonstrar um vídeo feito nos Estados Unidos. Foi um vídeo experimental feito com mãe e bebê. Nesse experimento, o pesquisador pedia para que a mãe interagisse com o seu bebê de forma natural, como ela faz no dia a dia. Deste modo, a mãe conversa com o bebê, toca o bebê, sorri, faz muitas expressões faciais. E aí a gente vê mãe e bebê interagindo normalmente. O bebê responde para essa mãe, o bebê sorri, o bebê brinca, o bebê tenta pegar a mãe. Uma interação normal. Em seguida, o pesquisador pede para a mãe, durante 1 minuto, ficar com o rosto paralisado, para ela não expressar nenhum tipo de emoção, sentimento, para ela ficar realmente imóvel. Então a mãe fica imóvel na frente do bebê. Pelas fotos vocês vão ver como o bebê começa a ficar angustiado. O bebê faz uma sonorização tentando chamar a atenção da mãe, o bebê tenta pegar a mãe, o bebê sorri, o bebê tenta fazer de todas as formas com que a mãe volte a interagir com ele. E cada vez mais o bebê vai entrando em angústia, porque ele tenta de todas as formas que ele consegue, pelo sorrir, pelo brincar, pelo pegar, pelo gritar. De todas as formas ele tenta chamar essa mãe de volta à interação e a mãe continua imóvel. Nos últimos segundos do experimento, vocês vão perceber uma foto do bebê virando para o lado. Ou seja, essa falta de interação e contato da mãe faz com que o bebê então se vire e passe também a tentar evitar essa mãe. Isso é muito crítico no bebê. Neste momento que o bebê se vira em extrema angústia, fica muito claro como a falta de interação da mãe gera conflitos enormes para esse bebê. Se este acontecimento ocorre predominantemente na vida do bebê, ou seja, se ele busca interação e não acha, isso pode favorecer para o adoecimento do bebê. Ele pode desenvolver depressão, psicose e até o autismo. Esse vídeo, então, é apenas uma exemplificação da importância da interação com o bebê, seja no pós-parto, seja ao longo da vida da criança. É muito importante ela sentir que está sendo cuidada, que está em segurança e que tem um outro ali olhando, conversando, tocando, brincando com ela. Se a criança não tem nada disso, ela pode adoecer. Este vídeo que eu estou usando para exemplificar a necessidade de interação com o bebê, a necessidade de cuidado, de conversar, de olhar, pode ser visto através do canal YouTube. O experimento chama Still Face. Vou mostrar para vocês aqui o link desse canal. Pode ser algo um pouco angustiante de ser assistido, mas aqui ele se torna muito importante como exemplo da necessidade de interação que o bebê tem.
Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30-40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it. They actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, good. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation. Neste vídeo, o Dr. Joseph Campos explica que as emoções são a comunicação não verbal entre pais e filhos. Para demonstrar isso, ele criou um experimento denominado penhasco visual. Vocês vão ver que bebês de 8 a 12 meses de idade são colocados sobre uma mesa, cujo chão tem a mesma imagem. Vejam aí o penhasco. A mãe fica do lado oposto ao que o bebê foi colocado. Nesse experimento, as mães são demandadas que façam um rosto de alegria, ou seja, de aceitação, e outras mães são pedidas para fazer um rosto de medo, de apreensão. Com isso, eles puderam perceber que as mães que estão sorrindo para o bebê fazem com que esses bebês sigam em frente e desçam a pequena escada. Os bebês cujas mães fazem um rosto de apreensão e medo sentem essa emoção e, portanto, não tentam descer o degrau. Vejam nesta cena que o bebê tem que cruzar a mesa em direção ao brinquedo. Nesta cena, a mãe sorria para o bebê e eles colocaram um vidro para que o bebê pudesse, então, atravessar o penhasco
sem nenhum problema. Quando a mãe sorri, o bebê se sente seguro o suficiente para cruzar, mesmo não tendo a noção de que tem um vidro ali protegendo para que ele não caia. O pesquisador explica que as crianças entre 11 e 12 meses já são capazes de, numa situação estranha, olhar para o cuidador para receber a resposta de se podem ou não explorar aquele objeto ou continuar na sua atividade. E o cuidador pode, através apenas da emoção, responder ao bebê se ele pode ou não continuar. Isso demonstra como é importante a interação entre pais e bebês, ou entre cuidador e bebê, para que este tenha um desenvolvimento sadio. Portanto, hoje nós conversamos sobre o processo sadio de desenvolvimento da mãe. A necessidade de desenvolver uma mente materna, de imaginar o bebê, de conhecer o bebê real, de ter a experiência de ir conhecendo o bebê e identificando suas necessidades, e da extrema importância da mulher ter o retorno, o reconhecimento de companheiro e familiares de que ela está sim sendo mãe, sendo capaz de cuidar, de manter o bebê vivo e de favorecer o seu crescimento e desenvolvimento. Vimos também as necessidades do bebê em ser segurado firmemente, de ter a sensação de estar sendo cuidado e de ter o olhar, a vocalização da mãe e o toque para se sentir amado e existente. Sendo essa também uma necessidade para o bebê se desenvolver sadiamente, pois, quando não tem interação entre bebê e outro adulto, o bebê entra em extrema angústia, podendo desenvolver patologias psíquicas, como a gente conversou aqui. Eu queria então agradecer a oportunidade de conversar com vocês, de trazer este conhecimento, e vou deixar o meu site, o meu e-mail e o meu telefone para contatos. Gostaria que vocês me enviassem dúvidas e comentários sobre essa conversa. Muito obrigada e até mais.